Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. TJ São Paulo, legislação interna, normas da corregedoria, preparação para 2025. Quem está comigo sempre ouve aquela frase: voa, voa menino, voa menina. Maravilha, mais questões. Vamos comentar, vamos aprofundar. Espero que lhe ajude a entender. E o principal é na hora da prova, né? Na hora da prova é o mais importante. Então, eu espero que, para você que está assistindo, que faça alguma diferença na hora de você responder essas questões na prova. Questão de número 60, em relação ao protocolo de petições intermediárias à luz do processo eletrônico, assinale a alternativa correta de acordo com as normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo. E a primeira questão vem aqui, ó. Mesmo tramitando eletronicamente, é direito da parte optar pelo peticionamento físico, devendo setores do protocolo receber petições físicas. Então, se já está rolando o processo por meio eletrônico, então o peticionamento será por meio eletrônico. Não tem que ficar viajando, não, porque é mais prático, é mais rápido, é instantâneo, né, gente? E aí o meio físico será usado quando não estiver funcionando o peticionamento por meio eletrônico. Logo, logo eu coloco os resumos e fica mais fácil entender. Vamos para B. Uma vez tramitando eletronicamente o processo, não há previsão da possibilidade de recepção de petição por meio físico. Então, essas questões ficam brincando com o seu conhecimento. Então, se já está tramitando eletronicamente, não há possibilidade pelo meio físico? Sim. Quando não for possível o peticionamento eletrônico, será utilizado o peticionamento por meio físico. A B, então, não é o gabarito, não é? E aí, a C meio que vai querendo te confundir também. A mesma coisa, ó, não há previsão de materialização dos processos que correm em meio digital e todas as petições a eles referentes devem ser elaboradas digitalmente. Então, meio digital, sim, as petições serão digitalmente. Agora, não há previsão de materialização. E a gente sabe que o meio eletrônico, uma hora dá problema, né? Energia, internet, sistema, enfim, pode dar problema. Então essa C aqui já brinca até com o seu conhecimento de mundo, né? Vamos para D, ó. Nos fóruns digitais não é permitida a protocolização integrada de petições físicas dirigidas aos processos físicos de outras comarcas de estado. Então, nos fóruns digitais não é permitida a protocolização integrada de petições físicas dirigidas a processos físicos de outras comarcas. A gente vai ler e vamos ver se realmente é isso aí em relação a essa parte aqui que pode gerar dúvida. Vamos para D, se a D tá melhor, ó. Ocorrendo a indevida protocolização de petição física em processo eletrônico, se o setor de protocolo de origem verificar que o erro foi antes do cadastramento, deve-se cancelar o protocolo e intimidar o peticionário para a retirada da petição. A gente tem o gabarito aqui porque tá muito bonitinho, né? Olha o gabarito aqui, ó. Se ocorrer antes do cadastramento, o gabarito nesse caso aqui é a E, né? Então já vamos colocar aqui para não esquecer, ó, o gabarito é a E. A gente não esquece e vamos fazer a leitura bem crítica aqui, ó, da parte da seção 4 dos protocolos e petições intermediárias a partir do artigo 1220. Vem comigo, menino. Vem comigo, menina. Artigo 1220. As petições intermediárias serão apresentadas pelo peticionamento eletrônico e encaminhadas diretamente ao ofício. Então, petições intermediárias encaminhadas diretamente ao ofício de justiça correspondente. E aí que se ocorrer a materialização dos processos, aí nessa circunstância, nesse momento, será admitida a petição por meio físico, tão logo seja retomada a petição por meio eletrônico, não mais serão admitidas por meio físico, né? Artigo 1221, então ressalvado esse aqui, ó,
Esse capítulo, setores de protocolo do Tribunal de Justiça de São Paulo não poderão receber petições em papel dirigidas a processo que tramita eletronicamente. A regra é, se tramita eletronicamente, petição eletrônica. Se porventura ocorrer a petição, uma materialização de um processo que anteriormente era eletrônico, a petição será materializada também. E aí, tão logo volte o processo eletrônico, a petição será só eletrônica. Vamos lá, mas caso ocorra o recebimento indevido, o setor de protocolo deve intimar o peticionário, veja ali, está marcado de amarelinho, por meio do DJE, Diário de Justiça Eletrônico. Se isso ocorrer antes do cadastramento, devolverá a petição ao protocolo de origem e, se for após o cadastramento, caberá ao setor adotar as providências necessárias. Vamos ler certinho, eu e você aqui, ó. Se o ofício de justiça verificar o recebimento indevido antes do cadastramento, devolverá a petição ao protocolo de origem. Se ocorrer após o cadastramento, e aí tomará as medidas cabíveis. Agora vamos aqui, ó. Admitir-se-á nos fóruns digitais o protocolo integrado de petições em papel dirigida a processos físicos em tramitação nas demais comarcas do Estado. Então, a dúvida era aquela questão aqui, ó. Nos fóruns, ó, olha para a questão D. Como a gente está fazendo aqui, ó, olha para a questão D, ó. Nos fóruns digitais não é permitida a protocolização integrada de petições físicas. Então a D logo estaria errada, porque você vê aqui, ó, no parágrafo 2º do artigo 1221, admitir-se-á nos fóruns digitais o protocolo integrado de petições em papel dirigida a processos físicos em tramitação nas demais comarcas do Estado. Logo, só podia ser mesmo a E, porque as outras não tem nada a ver. Então, ganhamos essa questão, espero que tenha te ajudado e vamos para a próxima, ok? A próxima está aqui lindamente, questão 61, com relação ao processo eletrônico. Veja que nessa prova o pessoal pegou já 2 questões falando do processo eletrônico. E sua disciplina nas normas da Corregedoria Geral de Justiça, assinale a alternativa e venha A. Na criação de modelos de grupo no processo eletrônico, o nome do modelo deve conter necessariamente o número do cartório onde foi elaborado. Então, a gente está no processo eletrônico, criando grupo, criminal, civil, vários outros tipos de grupo, e aí vai. Eu não entendo muito desses grupos, mas eu sei que quando você vai fazer os processos, quando você vai parametrizar o sistema, você começa a parametrizar até para facilitar quem está trabalhando, né? Então, imagina que o Tribunal de São Paulo é um dos maiores do mundo, se não o maior, é um dos maiores do mundo. Então, as demandas precisam ser direcionadas às equipes corretas, até para celeridade, para ser mais rápido. Então, na criação de modelos de grupo, o processo eletrônico, o nome do modelo deve conter necessariamente o número do cartório onde foi elaborado. Então, característica da criação do grupo. Não vou responder agora porque a gente vai responder juntos com o resumo. Então, vamos para a próxima. Na elaboração de documentos pelo ofício de justiça no processo eletrônico, devem ser utilizados documentos institucionais padronizados, autorizados e homologados pelo juiz do fórum. Então, o juiz do fórum que autoriza e que homologa, começou muito bonito, mas quando vem falar aqui do juiz diretor do fórum, a gente está passando a responsabilidade da padronização do sistema, do processo, para o juiz do fórum. Então, por isso que vai causar essa dúvida aqui. Eu não responderia que seria B nesse caso. Eu ficaria bem com o pé atrás em colocar B como gabarito. Vamos para C. Sempre que cabível, a fim de possibilitar o trabalho em lote e filtro nas filas de trabalho pela serventia judicial, deverão ser utilizados modelos de grupo. Sempre que cabível, aí por quê? Para possibilitar o trabalho em lote, então a gente deve utilizar o modelo de grupo. Essa questão aqui
para quem tá bem craque ali na norma, né? Então pode gerar dúvida sim. A ampla liberdade na criação de modelos de grupo, essa daqui a gente já pode, para quem já deu aquela pincelada na norma, você vê que a liberdade de criação de grupo não é assim não. Ali já tem, a norma já está padronizada alguns grupos, né? Então essa D eu já sei que eu vou tirar ela. Fiquei ali entre a C e a A, porque a B vem falar que o juiz diretor do fórum é responsável pela padronização do sistema. Calma aí, né? Então vamos ficar, a D eu já tirei aqui, vamos para E. As previsões das normas da corregedoria relativa ao processo físico não têm aplicação ao processo eletrônico, tendo em vista a disciplina específica desse último. As previsões relativas ao processo físico não têm aplicação, e aí você vê que sim, muitas vezes vai acontecer ali dos procedimentos terem o mesmo procedimento na hora de você tramitar em tanto eletrônico como físico. Pode sim, pode ser utilizado. Então eu fiquei entre a A e a C. Vamos para a norma para ver se vamos conseguir responder corretamente aqui. Artigo 1228. Venha comigo, menino. Venha comigo, menina. Tá aqui, ó. Aplicam-se aos ofícios de justiça digitais e ao processo eletrônico subsidiariamente, no que for compatível, o dispositivo previsto nas demais capítulos das normas de serviço. Então é possível sim aplicar aí subsidiariamente no que for compatível os demais capítulos das normas de serviço, inclusive aí a gente fala do processo físico, então pode acontecer subsidiariamente. Então a gente já tira aquela questão lá. Vamos aqui, ó, para da elaboração de expediente pelo ofício de justiça. Então, na elaboração de documentos serão utilizados modelos padronizados. Então, quando a gente for trabalhar, organizar a nossa rotina, tem a padronização dos modelos e autorizados e aprovados pela Corregedoria Geral de Justiça. A gente estava falando da figura do juiz diretor do fórum ali. Troca aquela figura do juiz diretor do fórum pelo Corregedor Geral de Justiça. Então, serão padronizados, serão criados grupos, mas serão autorizados e aprovados pelo Corregedor Geral de Justiça, ok? Então, aquela questão nós descartamos. Continuamos aqui, ó. Os modelos institucionais possuirão a respectiva movimentação vinculada a fim de garantir estatísticas fidedignas, sim. E aí, vamos lá. Artigo 1238, a criação de modelos de grupo de usuários realizar-se-á a partir dos modelos institucionais ou da autoria intelectual do magistrado e somente será permitida as seguintes categorias. Então, resumindo, é possível sim os modelos institucionais, ainda assim o magistrado pode criar o seu modelo devido à sua rotina. E aí, somente serão permitidas as seguintes categorias. E aí vai falando ajuizamento, atos ordinatórios e outros lá. Ok? E aí tem vários modelos, eu acho que não vai cair falando daqueles modelos lá. Vai cair isso aqui. Então, na configuração dos modelos de grupo de usuário de ofício de justiça, preencherá, aí vem as padronizações na aba informações, na aba movimentações, na aba compartilhamento, na aba assinatura e várias abas ali do sistema eletrônico. E em relação às cartas rogatórias, deverá ser observado o procedimento estabelecido neste artigo. Onde eu quero chegar? Vamos para as questões. Então, na criação de modelos de grupo do processo eletrônico, o nome do modelo deve conter necessariamente o número do cartório. E aí a gente viu que não necessariamente. Vamos aqui, ó. Na elaboração dos documentos serão utilizados os modelos padronizados, os modelos institucionais possuirão a forma vinculada. Aí aqui, ó, artigo 1238 vai ajudar a responder essa a criação de modelos de grupo e usuário realizar-se-á a partir dos modelos institucionais e da autoria intelectual do magistrado. E sempre será na seguinte categoria. Veja, vamos lá. Na criação de modelos de grupo no processo eletrônico, o nome do modelo deve conter necessariamente o número do cartório. Para mim ainda não ajudou muito para responder essa aqui, então vou ficar
ficar em cima do muro na hora de responder. Vamos para a próxima aqui, para B. Na elaboração de documentos do ofício de justiça e processo eletrônico, lembra que devem ser utilizados os modelos padronizados, autorizados e homologados pelo juiz do fórum? Então a gente viu que é autorizado e aprovado pela Corregedoria Geral de Justiça. A B eu já descarto. Uou, que maravilha. Vamos para C. Sempre que compatível, a fim de possibilitar o trabalho em lote filtro nas filas de trabalho pela serventia judicial, deverão ser utilizados modelos de grupo. Sempre que compatível. Não, os modelos de grupo deverão ser utilizados sim, mas não na questão de compatibilidade aqui, porque não tem essa parte aqui. Então essa C, ó, a ampla liberdade da criação de modelos de grupo não tem essa ampla liberdade não, tem os modelos a ser seguidos. A previsão das normas corregedoria relativa ao processo físico não tem aplicação não. Então você vê que o que cai melhor aqui é a A, e eu vou apertar aquele botãozinho para a gente ver se a gente acertou. Eita, não, olha, nós erramos, ó. Sempre que cabível, a fim de possibilitar o trabalho em lote e filtro nas filas de trabalho pela serventia judicial, deverão ser utilizados os modelos de grupo. É isso mesmo, gente, é isso mesmo. Então, aqui, ó, Jesus, eu achei, ó. Então, olha para cá, vou trazer o seu olhar diretamente para onde é que está isso aí, ó. Ó, o parágrafo 3º aqui, ó. Sempre que cabível, a fim de possibilitar o trabalho em lote e filtro nas filas de trabalho pela serventia judicial, deverão ser utilizados modelos de grupo que conterão obrigatoriamente as seguintes características. Viu? Aqui essa questão é justamente para você que mastiga a norma, para você que lê de trás para frente, de frente para trás, porque é uma questão bem difícil mesmo. Se não tiver familiarizado, não consegue responder. Mesmo a gente conseguindo tirar aqui, por exemplo, a B a gente tirou por conta que colocou do juiz do fórum, a E falando que não tem, então a ampla liberdade, a D a gente tirou, ficamos em dúvida na A e na C, e acabando o gabarito foi a C. Continuamos aqui, questão 62, maravilhosamente. Vamos lá. No que diz respeito à retirada e consulta dos autos físicos, assinale a alternativa correta à luz das normas. Então, aqui é a retirada em carga, então a retirada dos autos. Vamos ver o que tem as questões, o que vai tentar atrapalhar a nossa vida, mas nós estamos nos preparando. Questão A. O acesso aos autos judiciais de processos em andamento, quando não estejam sujeitos ao segredo de justiça, é assegurado ao advogado, estagiário de direito, que apresentem procuração, sendo vedado ao público em geral. Então, o acesso aos autos em processo, quando não estejam em segredo de justiça, é vedado ao público em geral. A gente vê que não, se não está em segredo, gente, o processo é público. A característica é a publicidade, a regra é a publicidade, a exceção é o sigilo. Então, vedado ao público em geral o acesso aos autos, é claro que o público em geral não vai poder acessar tudo, mas pode sim ver a questão dos autos judiciais. Acredito que não seja A. Vamos para B. Não havendo fluência do prazo, é permitida às partes a retirada em carga independente de requerimento? É permitido sim a retirada, mas independente de requerimento, veja que está querendo colocar você em dúvida e eu também não votaria nessa daqui. Vamos para C. Para fins de controle de carga rápida de autos, é permitido a retenção no ofício de justiça e documento de identificação. Essa daqui é bem massacrada, essa questão de guardar RG, guardar documento do profissional. Realmente, essa daqui foi para você mesmo retirar ela daqui excluir, falar se mesmo não é, tá? Vamos para D. Na fluência do prazo comum é permitida a retirada dos autos mediante a carga pelo procurador ou preposto
pelo prazo de 2 a 6 horas para obtenção de cópias, observado o término do expediente forense. Então, o processo físico aqui é permitido sim que aconteça isso aqui, que ele vai e retira. Logo o gabarito mesmo, para mim, essa daqui é a D, né? Vamos para E, vamos ver por que a E não é. O acesso aos autos judiciais de processos em andamento, quando não estejam sujeitos a segredo de justiça, é assegurado aos advogados, estagiário de direito, mesmo que não sejam procuradores de qualquer das partes, sendo vedada a retirada dos autos para cópias. Não, pode retirar, no caso aqui o advogado pode retirar sim, não está em segredo de justiça, para cópia, pode sim, dada a responsabilidade de cada um. Veja aqui, o gabarito mesmo aqui é a D, e vamos para o nosso resumo para ver como é que a gente consegue absorver essa matéria. Olha lá, artigo 163 da norma vem nos ajudar aqui. Então, os advogados, sociedade de advogados, representantes judiciais da Fazenda Pública, membros do Ministério Público, da Defensoria, mediante petição dirigida ao juiz corregedor penalmente, poderão o quê? Poderão indicar os prepostos funcionários estagiários autorizados a retirarem em nome daqueles os autos em carga. Então, quem são aqueles? Advogados, sociedade de advogado, Ministério Público, Defensoria, né, os representantes das judiciais, eles necessariamente não precisam que eles pessoalmente vão lá no fórum retirar. Eles podem indicar os prepostos funcionários, estagiários, né, mediante o quê? Mediante o cadastro aí, precisa se cadastrar. Então, poderão indicar. Aí, da petição que será arquivada em pasta própria, constarão os nomes das pessoas, enfim. O funcionário ou estagiário deverá portar o documento de identificação, bonitinho, crachá funcional, e aí segue. A carga dos autos será no nome da pessoa que subscreveu a autorização. Pode cair aqui. A carga dos autos vai ser no nome do preposto, do estagiário, não. É da pessoa que subscreveu a autorização. E dela constarão os dados da pessoa que estiver retirando os autos. Isso sim. Então, quando a alteração do rol de pessoas autorizadas a retirar os autos, deverá ser imediatamente comunicada. Mudou a autorização, mudou. Também deve comunicar ao juiz corregedor permanente. Aí, vamos à questão do prazo agora aqui, ó. Havendo fluência do prazo ou não havendo. Não havendo fluência dos prazos, os autos somente serão retirados em carga mediante requerimento. Precisa de autorização para retirar. Na fluência dos prazos, os autos não sairão. E vamos aqui para o parágrafo 2º, que foi realmente o gabarito, artigo 164, parágrafo 2º. Na fluência do prazo comum, só em conjunto ou mediante ajuste prévio por petição nos autos, os procuradores das partes ou seus prepostos retirarão os autos, retirarão os autos, ressalvada a obtenção de cópias para a qual cada procurador ou preposto poderá retirá-los pelo prazo de 2 a 6 horas, mediante carga independente de ajuste, observado o término do expediente. E aí a gente vai maravilhosamente aqui, ó, para a alternativa aqui mudou um pouquinho, mas é justamente aquilo ali. Na fluência do prazo comum é permitida a retirada dos autos mediante de carga pelo procurador ou preposto pelo prazo de 2 a 6 horas. E a gente segue para o nosso resuminho, que aí é mais visual. Então, enquanto lá a gente estava com a norma pura da lei, aqui a gente está com o resuminho. Lindamente, ok? No resuminho, vem falando aqui da fluência do prazo. O auto não sai, tá? Fluência do prazo. Se tem fluência do prazo, o auto não sai. Se não tem fluência do prazo, só com requerimento, o auto sai. Ok, se o procurador foi intimado, levou o auto e não entregou em 24 horas, corre o risco do quê? Multa de metade do salário mínimo e perde direito de tirar o auto. O juiz ainda vai comunicar o fato à OAB, ok?
Carga dos autos em andamento, restrita a quem? Advogado, estagiário, procuradores das partes. Carga dos autos ainda, de processo findo. Advogado sem procuração pode retirar por 10 dias. Também pode quem? A Defensoria, Fazenda, Ministério Público, escrivão, chefe de sessão mensalmente até o 10º dia útil do mês subsequente vai verificar os prazos, ok? Carga dos autos, Ministério da Fazenda, Ministério Público, Sociedade de Advogados, pode indicar o preposto, o estagiário, carga vai ser em nome de quem subscreveu a autorização. Maravilha! E a gente vem falando aqui de outro resuminho também. Dá um pause, tá? Dá um print na tela, vê se te ajuda isso aqui, menino. Vê se vai ajudar você a responder a questão. Lembrando que quando você for fazer essa prova, vai ter a parte de raciocínio lógico, que você vai estudar diagramas. É o que eu montei aqui, ó, em forma de diagramas. Se os autos estão em segredo de justiça, quem poderão acessar a consulta e movimentação processuais e decisões? As partes e procuradores legalmente habilitados. Também pode ter o advogado defensor das partes, Ministério Público habilitado, acessa todo o conteúdo. Se não está em segredo de justiça, é livre a consulta a movimentações, decisões, votos, acórdão, sentença, mandado de prisão. E aqui está fora quem? Advogado, defensor das partes, não vinculado, mas habilitado. Acessa todos os atos e documentos armazenados. Acessa só os atos e os documentos armazenados, tá? Advogado que não está habilitado ali. Então, qual que é o momento de inserir o segredo de justiça? Vamos repetir várias vezes, porque vai cair na prova. Então, o momento vai ser no ajuizamento, na indicação do advogado, procurador, autoridade policial, vai ser na transmissão ali em primeiro grau. Quando for subir para o tribunal, o juiz ou o relator também pode decretar o segredo de justiça, ou pela previsão legal, e aí quando é automático, no caso de previsão legal. Continua a parte da carga, aquele resuminho, acesso aos autos, aqui já de outra forma, venha comigo menino, venha comigo menina, acesso aos autos, em segredo de justiça, andamento ou findo, né? Acesso aos autos, sem segredo de justiça, em andamento ou findo, o público geral pode acessar. A carga rápida, advogado, estagiário de direito, pode aqui, ó, de 1 hora. Advogado, sociedade, advogado, preposto, mostra a identidade. Não entregou, o juiz toma providência junto à OAB. É vedado desencarte de pastas. Aí vamos aqui, acesso aos autos novamente, que correm em segredo de justiça, quem pode acessar as partes e procuradores devidamente constituído. Entidade de assistência judiciária pelo advogado com procuração nos autos também pode acessar os autos que estão com segredo de justiça, aqui ó, com procuração nos autos, pode autorizar a consulta dos autos em segredo de justiça, acadêmicos de direito não inscritos na OAB. É vedado acesso aos autos de processo que correm em segredo de justiça por estagiários não inscritos ou com inscrição vencida. E a gente vai para mais uma questão, fazendo os resuminhos aqui, estamos indo bem. Questão de número 63. 63, veja, em relação à atividade correicional, logo no começo das normas da corregedoria tem atividade correicional, assinar a alternativa correta de acordo com as normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Vamos lá, questão número 1, ou A. A visita correicional tem um objetivo instrutório, devendo ser antecipada através da publicação no edital sucinto com antecedência de... Tá dando aquela volta e você já começa, se você já está estudando essa norma aqui, você vê que quando começa a enrolar assim, provavelmente não é o gabarito. Vamos para a próxima. B. As correções são presenciais, havendo previsão de implementação gradativa das correções virtuais, com o intuito de controlar temporariamente as atividades subordinadas às disciplinas. Então vai ter a correção virtual, sim, será gradativa, sim, tá bonitinho
esses gabaritos, né, havendo previsão de implementação gradativa das correições virtuais, no intuito de controlar temporariamente as atividades subordinadas à disciplina da Corregedoria Geral da Justiça. Tá bonitinho saber aqui, vamos ver por que as outras então não estão corretas. A correção ordinária e a visita correcional dependerão de edital afixado. Veja que ela misturou aqui, ó, correção ordinária depende de edital, agora a visita correcional não. Então essa C para mim aqui não é, eu continuo firme na B. Vamos porque a D então está incorreta. A correção extraordinária consiste na fiscalização excepcional, sim, realizada a qualquer tempo, sim, e sem prévio anúncio, sim, e abrangerá todo o serviço judicial, pode ser total ou parcial. Aqui ela está falando que e abrangerá todo o serviço? Não, tem a previsão da correção extraordinária parcial, por isso que eu não aposto nessa D. Devendo a ata ser encaminhada à Corregedoria Geral de Justiça no prazo de 60 dias, não, a gente está falando da correção extraordinária, mais um erro na D. Então eu não aposto na D, ok? Arrumei aqui, então eu não aposto na D. Vamos para E, então. A gente está falando que o gabarito é B, então vamos ver por que a E está incorreta. A previsão da obrigatoriedade da realização de uma correção ordinária por ano, preferencialmente no mês de dezembro, sim, sobre todas as serventias e estabelecimentos sujeitos à fiscalização do corregedor. A previsão da obrigatoriedade de uma correção ordinária uma vez por ano, de preferência em dezembro, tá tudo bonitinho, sobre todas as serventias e repartições. Tá bonitinha, viu? Então, se for aí, a B não seria, né? A correção ordinária e a visita correcional depende de tal. Não, a B aqui, ó. As correções são presenciais, havendo a previsão de implementação gradativa das correções virtuais com o intuito de controlar temporariamente. Aqui deu uma viagem de controlar temporariamente. Então, esse intuito de controlar aqui, que acaba confundindo. Então, eu vou namorar mais a E. Ok? E é claro, a gente vai para a norma. Então, vamos lá para a norma. O artigo 6 vai falar: a função correcional será exercida em caráter permanente e mediante correções ordinária e extraordinária. Aqui, ó, vem falando das correções são presenciais, havendo, e aí controlar temporariamente. Aqui na AGE vem falando que é caráter permanente, então eu sabia que eu vou abandoná-la. Vamos lá. A correção ordinária consiste na fiscalização prevista, efetivada segundo as normas e as leis da organização judiciária. A extraordinária é excepcional, a qualquer tempo, sem prévio anúncio, e pode ser geral ou parcial. Isso aqui está lá no resumo. A visita correcional consiste na fiscalização direcionada à verificação de regularidade, funcionamento da unidade, saneamento de irregularidade constatado em correções ou exames de algum aspecto da regularidade. As atas são dessa maneira aqui, ó, correção ordinária 60, correção extraordinária 15, 60, 15, ordinária 60, extraordinária 15, lindo, lindo. Vamos para baixo aqui. A corregedoria implementará gradativamente a correção virtual com vista ao controle permanente. E aqui a gente fala, havendo previsão da implementação gradativa da correção virtual com o intuito de controlar temporariamente. Não, ó, o parágrafo 5, o quinto parágrafo aqui fala com vistas ao controle permanente. Então, isso sobrou para a gente o gabarito, que é a E, não é, gente? Maravilhosamente. E o resumo está aqui. A função correcional ela é feita com correções que podem ser ordinária, extraordinária. Aí a visita correcional. A visita correcional ata até 15 dias. A visita correcional ao mesmo tempo da ata é o mesmo tempo da ata da correção extraordinária, que é 15 dias também. A ordinária, a ata é até 60. Quando a gente fala só de correção, que é extraordinária e ordinária, a gente fala 60, 15. 60 para ordinária, 15 para extraordinária. E aí, veja, na ordinária, anuncia 15 dias antes e comunica ao OAB. Na correção ordinária, tem essa comunicação ao OAB. Veja lá na visita correcional. Independe de edital, lança termo sucinto
documento no livro de visita e correições. Aí a gente desce mais um pouquinho olhando para a parte de ordinária, que é uma fiscalização prevista. Juiz corregedor permanente faz uma vez por ano. Mas veja, se o juiz assumir a corregedoria permanente em definitivo a partir do mês de novembro, a correição ordinária prescinde a visita correicional. Por que a visita correicional? Porque quando o juiz assume, ele vai fazer essa visita para conhecer aqui, ó, saneamento, funcionamento da unidade. Então, em até 30 dias depois de assumir, o juiz corregedor faz a visita correicional, sem edital, ok? Se o juiz corregedor assumir em novembro, a correição ordinária vai suspender aqui, não vai precisar fazer a visita correicional, porque a correição ordinária é de preferência a partir do mês de a correicional, olha eu perdidão aqui, a correição ordinária, o juiz corregedor faz uma vez por ano de preferência em dezembro. Se acontece dele assumir em novembro, a correição ordinária, que é de preferência em dezembro, prescinde a visita correicional. Dá para ficar louquinho? Dá para ficar. Vamos lá, vamos continuando aqui. Artigo 64, acerca da escrituração em meio físico dos autos judiciais, assinala a alternativa correta de acordo com as normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Havendo equívoco na escrituração, é recomendado que o escrivão aponte o termo sem efeito. Então, havendo equívoco, é autorizado esse termo sem efeito? Não, não é autorizado. Vamos ver aqui, vamos olhar mais. É obrigatória a subscrição do juiz nos mandatos em que houver determinação de desconto de pensão alimentícia? A gente sabe que sim, está lá na norma. Para mim, o gabarito é saber aqui, está muito bonitinha. Então, por que a C não está correta? Na escrituração é vedada a utilização de abreviaturas, siglas ou símbolos convencionado por determinada área do conhecimento humano. Pô, mas se já está convencionado, eu não posso utilizar? Lá, a normas da Corregedoria permite, sim, a utilização de abreviatura convencionados. Vamos lá para D. Os mandatos em cumprimento do ato judicial serão sempre subscritos pelo magistrado? Não. Lá a norma fala, sim, que tem que subscrever, mas não sempre, com mandatos em cumprimento de ato judicial serão sempre subscritos. Não, tem uns mandatos específicos, né? Mandato de prisão, outros mandatos. Os documentos de papéis dirigidos a autoridades com membros do Ministério Público podem ser subscritos? Podem ou devem. Então, por isso que, para mim, o gabarito que eu fiquei mais bonitinho aqui é a B, né? Vamos ver se eu acertei. E eu acertei. Vamos para a norma. Vamos ver o que a norma está falando aqui com a gente. Vamos lá. Artigo 80. Na lavratura dos atos, termos requisições, ordem, autorizações, informações, certidões, translados, constarão de livros, autos de processo em papéis avulsos, excluídas as autuações e capas, serão observados os seguintes requisitos: papel utilizado, branco, reciclado, a escrituração no vernáculo português, que é o nosso vernáculo, em tinta preta, azul, indelével, os numerais em algarismo por extenso, os espaços em brancos e não aproveitados serão inutilizados. Assinaturas devem ser recolhidas imediatamente após a lavratura do ato ou termo. Devem ser evitadas anotações de sem efeito, ok? Omissões, emendas, rasuras ou borrões. Por que aquela questão que está aqui, ó? Havendo equívoco, é recomendado que o escrivão aponha o termo sem efeito. E por que eu falei ali, ó? Devem ser, na escrituração serão evitadas, tá? Anotações de sem efeito. Na escrituração é vedada detergente, meio químico de correção. E ainda fala que é vedado o que? A utilização de chancela ou de qualquer recurso que propicie a reprodução mecânica da assinatura do juiz. É vedada, tá? A utilização de abreviaturas, abreviações, acrônimos, siglas ou símbolos, excetuando as formas consagradas pelo vocabulário da língua
portuguesa. E o artigo 85 foi o que trouxe o gabarito para a gente, e o gabarito estava bem claro ali no artigo 85, os mandatos e cartas postais, ofícios gerais de comum expedidos pelos cumprimentos de ato judicial e não havendo determinação em sentido contrário, serão assinados pelos escrivões. Mandados, cartas postais, ofícios gerais serão assinados pelos escrivães. Agora, veja, a subscrição do juiz é obrigatória quando a lei e as normas exigem desconto de pensão alimentícia, apreensão cautelar, prisão, contramandado de prisão e alvará de soltura. Veja que aqui são super importantes, né? Questões muito graves aqui, que eu vou emitir um mandado de prisão, uma apreensão cautelar, uma soltura também, alvará de soltura. Por isso precisa da subscrição obrigatória, o desconto de pensão alimentícia, uma imposição. Os documentos ou papéis foram dirigidos às autoridades, por exemplo, membros do Poder Judiciário, membros do Poder Público, Legislativo, chefe dos Poderes Executivo, delegados de polícia, comandantes da Polícia Militar. Então precisa ter essa cautela, esse cuidado para não ter equívoco. Eles pediam um mandado de soltura e depois você vai tentar prender a pessoa, já está solta, né? Tem que ter esse cuidado. A emissão de cartas postais, considerada inclusive a expedição por meio eletrônico, independem de assinatura do escrivão ou escrevente, desde que o documento conste o nome e o cargo do funcionário emitente. Então, emissão de cartas postais pode constar o nome do funcionário emitente e aí não precisa da assinatura do escrivão. Mais simples, né? Inexista a determinação do juiz em sentido contrário. Às vezes o juiz pode falar que não, aqui eu quero que o escrivão assine também. As disposições previstas nessa seção, relativas à escrituração em meio físico, aplicam-se no que couber ao sistema informatizado. E aí, aqui tem um resuminho, o resuminho da escrituração, dá uma olhada aí. A escrituração de termos de atos e papéis em geral seguem os seguintes critérios: clareza, síntese e objetividade, sem descuidar da perfeita individualização de pessoas, fatos ou coisas. E aí vem aqui, ó, escrituração, papel em fundo branco, reciclado, tinta azul, preta indelével, no vernáculo, numerais em algarismo por extenso, a assinatura imediata após a lavratura, números por extenso. A gente deve evitar, entre linhas, erro de digitação, e omissão, emenda, rasura, borrões, anotações de sem efeito devem ser evitadas. Já é vedado que detergente, meio químico corretivo, borragem, raspagem, páginas em brancos, abreviatura, acrônimos, salvo as já consagradas, devem ser evitados. Chancela, reprodução mecânica da assinatura do juiz. E aqui vem para o inciso 3, a utilização de abreviaturas, abreviações, acrônimos, siglas ou símbolos, excetuando as já consagradas pela língua portuguesa. Espero que tenha te ajudado, espero que tenha trazido um pouquinho de luz para você na hora de responder, na hora do gabarito, tá, gente? Até daqui a pouco.